Pokrovsk está sendo cercada pelos russos. Os russos têm perdido mais de 1.000 soldados por dia. Tudo isso está criando as condições para o que está acontecendo no nível estratégico. Mais uma vez, a Rússia confiou em sua blindagem, mas desta vez enfrentou não apenas uma linha defensiva, mas uma emboscada calculada. Um enorme comboio blindado russo de 71 veículos estava avançando em direção a Siversk. Dentro estavam tanques, veículos blindados de transporte de pessoal, unidades de reconhecimento em motocicletas e equipes de ataque rápido. Todos foram enviados para o campo de batalha, mas os comandantes russos não consideraram uma coisa. As 54ª e 81ª Brigadas estavam esperando exatamente onde deveriam estar. 2 golpes consecutivos não apenas abalaram a vontade de lutar do exército russo, mas também varreram o atual controle de Putin sobre o poder. O ataque de Azov na linha de Donetsk atingiu as posições avançadas russas ao redor de Pokrovsk como uma onda de altos e baixos. Ucranianos, estão prontos? Quando a grande ofensiva russa no Donbass terminou em desastre, a Ucrânia lançou um pesado contra-ataque. A frente de Pokrovsk foi limpa das tropas russas. Unidades de Azov e muitas outras brigadas ucranianas recapturaram 6 assentamentos em Donetsk. A recaptura desses assentamentos destruiu completamente o plano de ocupação da Rússia no Donbass e os ganhos territoriais tornaram-se evidência concreta desse colapso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que eles obtiveram resultados nos 2 frontes mais difíceis, Dobropilya e Pokrovsk, por 2 dias consecutivos. Em sua mensagem, Zelensky disse que ouviu o relatório do chefe do Estado-Maior-General Oleksandr Syrsky e que a linha de frente estava, em geral, se mantendo. Na mesma declaração, o Sr. Zelensky mencionou o 1º Corpo de Azov, o 7º Corpo Aerotransportado, a 38ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais, nomeada em homenagem a Hetman Petro Sahadakhnij, e a 93ª Brigada Mecanizada Separada, Olodny Yar. Ele também enfatizou que o estoque de prisioneiros, que ele chamou de pool de troca, havia crescido. Essas declarações parecem resumir a divisão do trabalho no terreno e a busca por equilíbrio psicológico. As forças russas se reuniram perto da aldeia de Verkhnokamianka. 6 tanques T-70 e 2 B-3M, dispostos em 3 filas, 3 veículos blindados de transporte de pessoal BMP-2, 6 tratores de lagartas MTLB, um veículo de recuperação BAIN, 2 buggies leves e 12 caminhonetes ligadas começaram a avançar. 41 motocicletas também estavam na retaguarda do comboio. A intenção do comboio russo era lançar um ataque surpresa em direção a Zolotarivka, primeiro pegando a defesa ucraniana de surpresa, depois empurrando de volta o flanco oeste que cerca Siversk. Mas desta vez eles não estavam enfrentando uma linha de defesa comum. A 54ª Brigada Mecanizada da Ucrânia e a 81ª Brigada Aerotransportada estavam se preparando na área há semanas. A rota do comboio havia sido identificada previamente e uma série de pontos de vigilância por drones e redes de coordenação de artilharia foram estabelecidos na área. A 44ª Brigada vinha defendendo esta frente, que tinha visto alguns dos combates mais ferozes na região desde 2022. Eles conheciam o terreno e os hábitos do inimigo como a palma de suas mãos. A 81ª Brigada, por sua vez, era renomada por sua resposta rápida, alta mobilidade e manobras de flanqueamento. 2 tanques T-64BV da 81ª Brigada de Assalto Aéreo aproximaram-se da margem norte do leito do rio e tomaram posições na sombra. Uma ambulância blindada Mi-113 estava estacionada ao lado deles. Assim que o comboio russo surgiu da linha de árvores, drones de reconhecimento já haviam tomado posições no topo da colina. Assim que o movimento foi detectado, a primeira salva chegou com fogo de artilharia de 155 mm. O comandante do tanque ucraniano então travou em uma assinatura de calor repentina detectada por seu sistema de imagem térmica. A cerca de 90 metros de distância, um veículo blindado russo estava lentamente emergindo entre as árvores. Seu casco estava fortemente reforçado com grades antidrones. Este era um T-72B3, com melhorias de blindagem improvisadas, para proteger o T-72 de aproximadamente 46 toneladas e sua tripulação de 3 pessoas. As grades foram soldadas à estrutura superior, juntamente com painéis de aço adicionais. A proteção da blindagem foi reforçada com blindagem composta e sistemas de blindagem reativa explosiva Contact 5. Enquanto esse reforço visava protegê-lo de ataques aéreos de FPV, desta vez a morte viria não do céu, mas do cano da arma oposta. O atirador ucraniano rapidamente fez seus cálculos. O canhão de 125 mm do T-64BV estava carregado com um projétil HIT. O ponto cego do tanque russo era a área da cúpula na parte traseira esquerda, onde não havia reforço de blindagem. Após um momento de silêncio, o gatilho foi puxado. O projétil atingiu a estrutura superior do tanque russo, diretamente abaixo da torre. No momento da explosão, a torre foi lançada de lado e a própria torre saltou meio metro para cima. No entanto, o golpe fatal não foi este.
Apesar do choque severo, o veículo conseguiu manobrar para trás, forçando seu motor. O dano era crítico, mas a tripulação ainda estava dentro. O tanque russo só conseguia atingir uma velocidade de 50 km por hora no terreno difícil. Os drones ucranianos, no entanto, eram muito mais rápidos. Em poucos minutos, a equipe de drones emboscada no topo da colina lançou um drone FPV carregado com explosivos. O drone sobrevoou as árvores e dirigiu-se ao tanque russo na floresta em chamas. Ele se incrustou na armadura traseira e explodiu. Este segundo golpe incendiou o tanque de combustível. O T-72B3 transformou-se em uma bola de chamas. Como a munição estava sendo transportada abertamente no carregador automático dentro do tanque, o fogo não pôde ser extinto. No pânico, alguns veículos tentaram recuar, mas ficaram presos no caminho estreito dentro da floresta. Drones FPV estavam esperando por esta oportunidade. Drones kamikaze, primeiro mirando nas torres dos tanques e depois nos blocos de motor dos BTRs, destruíram a linha blindada em minutos. No entanto, o plano da Ucrânia não terminou aí. O comboio havia sido parado. Agora era a hora da destruição. As unidades de infantaria leve da 82ª Brigada lançaram um ataque ao longo da linha blindada em um ângulo de 3/4. Neste ponto da batalha, o plano do lado russo deveria ter sido ganhar impulso. Eles não conseguiram fazer isso também. A razão foi a quebra da logística. O veículo de recuperação Brame que acompanhava o comboio estava se preparando para rebocar o primeiro tanque danificado quando mais 2 FPVs se aproximaram. A porta do motorista foi destruída e o operador do guindaste ficou ferido. Sem equipe para resgatar o tanque, a velocidade do comboio diminuiu novamente. Assim, os soldados russos cercados pelos lados e pela retaguarda ficaram indefesos em terreno aberto. Não lhes foi dada a oportunidade de se reposicionarem através de manobras rápidas e fogo coordenado. A infantaria russa, desembarcando de veículos de transporte, encontrou fogo de mini-morteiros, rifles automáticos e explosivos caseiros antes mesmo de poderem se entrincheirar. Alguns veículos blindados foram abandonados na floresta porque seu equipamento havia falhado ou a tripulação havia se perdido. Apenas alguns minutos após o início do combate, pelo menos 5 tanques russos alinhados lado a lado em uma área aberta na borda da floresta pegaram fogo simultaneamente. Tudo o que restou foi uma espessa fumaça preta, os ecos de munição explodindo e pilhas de metal entrelaçadas. Torres de tanques foram lançadas a metros de distância. Os depósitos de munição de alguns veículos explodiram de dentro para fora. Nos primeiros 45 minutos, pelo menos 20 veículos blindados foram tornados inoperantes pelo fogo coordenado da artilharia ucraniana e das equipes de drones FPV. Tanques BMP-2, veículos blindados de transporte de pessoal e a maioria das unidades motorizadas foram destruídos pelo fogo ou abandonados. Unidades russas tentando avançar ao longo da estreita faixa de floresta, agora sob uma zona de exclusão aérea, foram repetidamente detectadas e submetidas a fogo repentino. Imagens de satélite revelaram claramente marcas extensas de queimaduras, fragmentos de munição e vestígios de explosões secundárias em vários pontos da área. As equipes avançadas direcionaram a equipe de infantaria blindada em direção aos seus alvos usando as coordenadas em tempo real compartilhadas por vantes de reconhecimento. Tudo o que o Azov precisava fazer era apertar o botão e consignar as forças russas em Pokrovsk à história. Ataque coordenado, visto nas imagens do drone, atingiu simultaneamente as entradas das trincheiras russas, pontos de abastecimento e ninhos de metralhadoras na área. O fogo foi mantido sem interrupção, e as transições entre posições foram concluídas antes que o fogo de contra-ataque se desenvolvesse. Em minutos, posições foram asseguradas em 2 pontos distintos, e as rotas de fuga das forças russas forçadas a recuar em Pokrovsk foram bloqueadas pela segunda onda. Elementos de Azov usaram drones como uma tela de fogo e reconhecimento sem expor a coluna de infantaria. A descrição no terreno mostrou o seguinte sem exagero: coordenação, duração, precisão, disciplina. Assim que a primeira camada de defesa russa em Pokrovsk foi rompida, equipes de sabotagem nos setores de flanco tiveram que cobrir sua retirada com fumaça. O ataque se concentrou em cortar e estreitar o saliente russo existente em vez de abrir uma nova brecha na linha de defesa. Assim, o primeiro movimento de Azov não visou a largura da linha, mas o espaço de manobra das forças russas. Na verdade, antes de todas essas operações, o eixo Pokrovsk-Dobropilia parecia ser uma oportunidade tática para os russos no meio do verão, mas produziu fraqueza quando eles não conseguiram manter o ritmo.
As atualizações do ISW registraram que a Ucrânia ganhou terreno em torno de assentamentos-chave, como Volodymyrivka e Mikhailivka. Fontes da mídia global relataram que contra-ataques ucranianos cortaram 2 avanços russos em torno de Pokrovsk e empurraram a linha de volta. Esta imagem mostrou que o plano de cerco amplo do exército russo em Pokrovsk-Dobropilia havia rachado e a saliência foi comprimida em um bolso estreito. A pressão simultânea aplicada por Azov nos flancos norte e sul da linha de Pokrovsk encurtou a rota das tropas russas e colocou em risco as travessias fortificadas. As forças ucranianas conduziram a batalha no bolsão com uma lógica de limpeza e bloqueio, deixando as ondas de ataque avançadas sem logística. Os ataques de precisão de longo alcance foram deslocados para depósitos e áreas de preparação na retaguarda. Isso interrompeu o ritmo de combustível, munição e evacuação da linha de frente. A compressão controlada, em vez do avanço rápido, reduziu as perdas enquanto solidificava o terreno. Este método estava alinhado com o objetivo de privar as forças russas cercadas de opções. Relatórios de campo e anúncios oficiais apontaram para um grupo de 6 assentamentos em Donetsk, sendo libertados ou entrados pelas operações do batalhão Azov. O núcleo triplo diretamente confirmado foi Zeleny High, Mikhailivka, Volodymyrivka, e uma contraofensiva para Novomikhailivka foi refletida no terreno. Além disso, os ganhos posicionais do exército ucraniano em torno de Novokonostablev e as entradas táticas em Mirne entraram em relatórios de OSINT e corporativos. Este conjunto foi tecido com ganhos sucessivos e conectados em pontos, em vez de um único grande salto. Cada assentamento ganhou importância não em terreno aberto, mas através de redes de estradas e elevações locais. Portanto, o termo 6 assentamentos descreve o efeito cumulativo de pequenos nós que formam uma faixa no mapa militar. O ponto-chave é que esses nós coletivamente restringem o espaço de manobra norte-sul de Pokrovsk. Assim, as novas posições avançadas do exército ucraniano tornaram-se uma base para a próxima camada de alcance. E o comando ucraniano também enquadrou este avanço não como uma ofensiva ampla, mas como uma recaptura limitada e orientada para alvos. Esta definição impõe um ritmo sustentável e realismo logístico à força. Enquanto isso, o papel do Azov não foi apenas um assalto na linha de frente, mas a construção de um corredor de reconhecimento próximo e destruição próximo centrado em drones. Vídeos de fontes da Guarda Nacional mostraram claramente momentos em que o batalhão Azov dispersou grupos de assalto russos com drones FPV no setor de Pokrovsk. Esses vídeos revelam cadeias de destruição em uma escala minuto a minuto, focadas não em elementos blindados russos, mas em pequenas unidades reunidas em áreas abertas. Ao mesmo tempo, câmeras de infravermelho e eletroópticas foram vistas marcando entradas de abrigos subterrâneos. Essa marcação foi concluída não com ajustes clássicos de artilharia, mas com as decisões de aproximação final dos FPVs. A diferença mais clara vista no terreno foi na velocidade de correspondência de alvos através do uso compartilhado de canais por operadores de UAV e infantaria. Operadores de drones ucranianos capturaram um comboio militar russo ou uma reunião antes que se dispersassem e completaram o ataque sem esperar por uma segunda onda. Esse fluxo concretizou o benefício de redução de perdas ao manter o ciclo de ataque dever decidir curto. Os métodos usados por Azov estavam ligados a procedimentos que apoiavam a transmissão de dados de curto alcance, mesmo em um ambiente denso em guerra eletrônica de radiofrequência. Portanto, o engajamento permaneceu sustentável sob a autoridade do operador mais próximo, mesmo durante a supressão eletrônica. Enquanto isso, a intensificação dos combates em uma faixa de 10 a 15 km ao norte de Pokrovsk mostrou que as defesas russas estavam recuando de forma fragmentada, em vez de linear. Esta faixa consiste em assentamentos rurais e pequenas planícies a curta distância das rotas de abastecimento. As forças ucranianas operavam não de trincheira em trincheira nesta área, mas de aglomerado de trincheiras para aglomerado de trincheiras. Assim, em vez de esperar um único avanço com um único resultado, preferiu-se um recuo gradual. A pressão no norte foi apoiada por um movimento coordenado no sul, perto de Mikhailivka. Este movimento coordenado forçou o flanco russo a tomar decisões em 2 direções simultaneamente. A decisão errada ou prolongava o reabastecimento, ou fechava a janela para um contra-ataque. Portanto, as forças russas foram forçadas a uma retirada gradual, em vez de manterem suas posições. As forças ucranianas, por sua vez, estabeleceram novas linhas, repetindo o modelo de limpar e manter de curto alcance. Este bloqueio criou uma linha de frente que permaneceu inabalada nas primeiras horas do contra-ataque. As infiltrações surpresa na linha de Dobropilia também mostraram como um avanço que não conseguiu manter seu ímpeto se desfez após as primeiras 48 horas. Quando o seguimento mecanizado não se materializa, uma brecha se transforma de um ganho tático em um problema estratégico.
A Ucrânia preencheu esse vazio com Azov e outras unidades de elite virando a maré. Parte dos novos ganhos vistos no terreno foi possível ao fechar essa brecha. A retomada não aconteceu espontaneamente, mas através de uma série planejada de cortes e bloqueios. O comando ucraniano extinguiu o fogo surpresa ao estabelecer um equilíbrio defesa-ofensiva na mesma linguagem. Reforços dos setores de flanco absorveram a pressão russa acumulada. Essa absorção acelerou o consumo do equipamento inimigo. O tempo estava ligado ao objetivo de desgaste sustentável em vez de velocidade. A Ucrânia, assim, frustrou a tentativa de transformar a infiltração em um ganho permanente. A declaração continuou com uma tabela mostrando as perdas de pessoal e equipamento entre 4 e 16 de agosto. A tabela listava o número dos que não retornaram, anotava separadamente o número de feridos evacuados para tratamento médico e registrava o número de prisioneiros. Em uma extremidade da ponte, havia a limpeza do assentamento de Azov. Na outra extremidade, havia a operação de busca urbana das forças aerotransportadas. Por que essas duas extremidades se juntaram no mesmo arquivo? Porque o que interrompeu o plano da Rússia foi o fechamento dos corredores e a incapacidade de estabelecer uma ordem de retirada. Azov e unidades vizinhas, enquanto isso, rapidamente limparam 6 assentamentos ao longo do eixo Pokrovsk. Esta operação de limpeza criou um sistema que fechou canais de infiltração e manteve as estradas laterais sob fogo. Uma breve avaliação converteu o impacto deste sistema em números. Em poucos dias, 271 soldados russos foram neutralizados, 101 soldados russos foram feridos, 13 soldados foram feitos prisioneiros, um tanque russo, 2 veículos blindados, 3 sistemas de artilharia e 37 veículos motocicletas foram destruídos ou severamente danificados. Este pacote, por si só, demonstra que os corredores usados pelas forças russas em Donetsk foram fechados e que tentar reabri-los teria um alto custo. A origem deste pacote também é clara. Relatórios de código aberto e anúncios do campo compartilharam a mesma lista. Dados da mídia global relataram que a penetração do exército ucraniano nas linhas russas se estendeu de 10 km para 23 km. Esses desenvolvimentos sucessivos colocaram o exército russo em uma posição verdadeiramente trágica na região. Outro ponto de ruptura no colapso do plano ofensivo da Rússia em Donbas, particularmente na região de Donetsk, foi a captura de prisioneiros. Os relatos de 3 soldados russos capturados na direção de Pokrovsk forneceram evidências claras da natureza do ataque. De acordo com os relatos, pelo menos 70% das tropas russas avançando por faixas de floresta durante a aproximação não conseguiram recuar. Este percentual representa o total dos eliminados, a maioria dos feridos e dos que se renderam. O padrão baseava-se em avançar a qualquer custo com pequenos grupos de assalto. Esse padrão colapsou sob os efeitos combinados do reconhecimento por drones, fogo de artilharia ajustado e efeitos anti-blindagem de curto alcance. Não foi possível estabelecer uma ordem de retirada. O mesmo grupo que havia avançado foi pego sob fogo novamente antes que pudesse se reagrupar. É por isso que a cifra de 70% de prisioneiros é significativa. Não só indica a magnitude da perda, mas também que o caminho para a retirada está fechado. Então, a insistência da Rússia em Pokrovsk chegou ao fim devido a essas circunstâncias. Putin é um líder teimoso que gosta de cometer erros. O alto comando militar russo é exatamente como Putin. Por essa razão, os russos não desistiram de sofrer perdas em Pokrovsk e tentar ganhar algo desta região. O lado russo destacou mais de 110 mil militares para este eixo. O objetivo da Rússia era se adaptar melhor à região e ganhar vantagem nos confrontos, superando numericamente o inimigo. Os combates se intensificaram de 10 a 15 km ao norte de Pokrovsk. O 503º Exército de Armas Combinadas foi reforçado pela Transachary-Ansetna, Brigada Independente de Fuzileiros Motorizados do 68º Corpo de Exército da Federação Russa. Este reforço se transformou em algumas tentativas suicidas em certas áreas. Por trás de toda essa pressão, estava a busca da Rússia por uma vitrine impulsionada pelo calendário político. Após as conversas no Alasca, o lado russo provavelmente estava buscando um resultado positivo. No entanto, o desempenho recente das forças russas nas linhas de frente de Donbas terminou fatalmente na região de Dobropilia. A analogia das artérias principais sendo cortadas encontrou seu lugar na narrativa deste campo de batalha. O processo foi concluído com a limpeza de faixas de floresta e locais intermediários. A protuberância que cresceu com avisos do estado profundo transformou-se em um arquivo fechado em poucos dias. Esta série ampliou a lacuna entre o plano e a realidade no terreno. À medida que o fechamento acelerou, a grande ofensiva do exército russo perdeu terreno. Independentemente da retórica política sobre o colapso do plano russo, esta é uma realidade operacional tática. As forças ucranianas usaram contrafogo e sistemas não tripulados juntos para manter pressão ininterrupta sobre alvos móveis nesta seção.
O fogo de contrabateria limitou o movimento das unidades de artilharia e colocou em risco as linhas de abastecimento protegidas das unidades blindadas. A contenção dos grupos de assalto de infantaria em faixas de floresta foi possibilitada pela cooperação da vigilância aérea próxima e das unidades de vigilância terrestre. Essa cooperação alterou a equação do campo de batalha contra as forças atacantes e resultou em perdas adicionais durante a fase de retirada e desintegração. A imagem final ao longo da linha Dobropilha-Pokrovsk demonstra a eficácia da estrutura de defesa flexível, repetitiva e apoiada por reconhecimento da Ucrânia. Esta imagem também revela a fraqueza do planejamento russo, a saber, a dificuldade de sincronizar diferentes unidades no mesmo saliente em um curto período de tempo. Do ponto de vista da Ucrânia, este resultado teve um efeito tão significativo quanto ganhos territoriais diretos, minando a narrativa preparada pelo adversário. A menção de formações como Azov, o 7º Corpo, a 38ª Brigada de Fuzileiros Navais e a 93ª Holodny Yar destaca a natureza coletiva deste efeito. Enquanto isso, há uma campanha de doação para a Ucrânia pela United 24 na descrição do vídeo. Se você quiser participar da luta pela liberdade, estamos aguardando seu apoio. Aguardando seu apoio.